Olá, começa agora mais um Câmara Debate, um programa produzido pela Câmara Municipal de Uberlândia. Nesta edição, o tema abordado será a segurança no campo. E os nossos convidados de hoje são o vereador Sérgio do Bom Preço, o coronel Fernando Reis, comandante da 9ª Região da Polícia Militar, vereador Zezinho Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, Dr. Marcos Tadeu Brandão, delegado-chefe do 9º Departamento de Polícia Civil, e o vereador Antônio Augusto Queijinho. Sejam muito bem-vindos à TV Câmara. É um prazer tê-los conosco hoje para discutir um assunto tão relevante. Presidente. Obrigado pela presença, Dr. Marcos Tadeu, Antônio Augusto Queijinho, coronel, comandante nosso, Fernando, muito obrigado pela presença, pelo apoio de sempre, tanto do senhor como do Dr. Marcos Tadeu. Nosso primeiro vice-presidente, Serginho do Bom Preço, muito obrigado. Hoje é um tema muito importante, que é a segurança no campo, né? Todos nós somos ligados. Agradeço pela presença de todos. Em setembro do ano passado, foi instalado um sistema de vídeo monitoramento na zona rural de Uberlândia por meio de uma parceria entre a Polícia Militar, a Prefeitura e o Sindicato Rural de Uberlândia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, coronel Fernando, como é que está funcionando esse sistema, quantas câmeras já foram instaladas em pontos estratégicos? Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao nosso presidente, Zezinho, presidente da Câmara, pelo convite, também os vereadores Sérgio do Bom Preço, Queijinho, cumprimentar o doutor Marcos Tadeu, nosso grande parceiro, chefe do Departamento da Polícia Civil. Pois bem, é importante dizer, antes disso, é um projeto que está em andamento. A 9ª Região é uma unidade de referência no Estado em relação ao uso de tecnologias. Em particular, me referindo à zona rural, o nosso primeiro passo, e isso não é de agora, já tem um bom tempo, antes do meu comando, nós começamos, diante de uma demanda crescente de segurança na zona rural, a Polícia Militar, ela georreferenciou a quase totalidade das propriedades rurais do município de Uberlândia. Por que isso é importante? Primeiramente, o georreferenciamento é identificar as coordenadas geográficas, né, de cada uma das propriedades, latitude e longitude, e isso é julgado no sistema da Polícia Militar. Então, toda propriedade ela recebe uma referência, uma coordenada geográfica. Ela é identificada a coordenada geográfica e isso é lançado no sistema da Polícia Militar. Qualquer tipo de acionamento que seja feito para atendimento de uma ocorrência, de crime que eventualmente ocorra na zona rural, qualquer policial militar consegue chegar ao local exato da ocorrência. Basta saber a referência geográfica, as coordenadas geográficas, né? Então, foi o primeiro passo no sentido de se implantar tecnologia no meio rural. E isso, a unidade aqui também, ela é berço do patrulhamento rural, presidente. As primeiras equipes de patrulhamento rural nasceram aqui em Ituiutaba, né? Isso também é importante para a gente. Nós temos uma tradição de desenvolvimento desse tipo de serviço que é muito importante. É um dos serviços mais importantes da Polícia Militar. E, ao longo do tempo, nós viemos desenvolvendo estratégias de policiamento, utilizando as nossas equipes. E, mais específico, no ano passado, conforme você disse, nós, avançando mais no uso de tecnologias e aproveitando esse ambiente favorável de integração que nós temos aqui no município de Uberlândia e na nossa região como um todo, uma parceria
nasceu, né, a partir da integração da Prefeitura Municipal, do Sindicato Rural, da Polícia Militar, onde nós lançamos um projeto de implantação de câmeras em toda a zona rural do município de Uberlândia. Primeiramente foi feito um levantamento dos pontos prioritários, isso foi feito pelas nossas patrulhas rurais, identificação dos pontos prioritários, pontos estratégicos para a instalação de câmeras. No segundo momento, começou-se a instalação. Nós já tivemos uma etapa de instalação dessas câmeras, foram instaladas 20 câmeras em locais estratégicos e essas câmeras priorizaram os nossos distritos, os nossos povoados, acertadamente. Nós estamos em andamento agora com uma segunda etapa, com a instalação de mais 20 pontos de câmeras. Cabe salientar que cada ponto desse tem, no mínimo, 4 câmeras, de 4 a 5 câmeras. Elas são direcionadas para as vias, então ela consegue, e mais uma câmera que tem uma rotação de 360 graus. Então a gente consegue pegar e ela dá zoom, aproxima, uma tecnologia bastante avançada. Então nós começamos com a primeira etapa, direcionada aos nossos distritos, estamos em fase de implantação da segunda etapa, com mais 20 câmeras, e essa segunda etapa deve durar aí mais 20 dias, e na sequência já será iniciada a terceira etapa com mais 20 câmeras, né? E o projeto avança. Esse projeto ele é fantástico, ele consegue criar uma malha, um cinturão de segurança no nosso município. As imagens dessas câmeras são captadas tanto pela central de monitoramento da Prefeitura Municipal, quanto pelo nosso Copom, lá no quartel da 9ª RISP, da 9ª RPM. Essas imagens são captadas lá. E por trás dessas câmeras nós temos uma tecnologia também, que é o sistema de leitura de placas, denominado OCR, que está interligado a um sistema da Polícia Militar que se chama Hélios. Esse sistema Hélios, ele tem um banco de dados que é alimentado pela Polícia Militar, com veículos furtados e roubados. Então, a câmera ela faz o papel de leitura da placa, e o sistema Hélios acusa para a Polícia Militar se os veículos que transitam ali têm qualquer tipo de queixa de furto, de roubo. A gente consegue alimentar esse sistema também com veículos suspeitos que estejam eventualmente envolvidos em práticas de crime na zona rural. Então, é um sistema muito bacana. E cada policial militar que tiver o seu celular, o seu aplicativo, ele recebe a informação desse veículo no seu celular. Então, é um sistema moderno que está avançando. A nossa ideia é de acoplar a esse projeto uma tecnologia ainda maior, que permita emitir alertas em caso, por exemplo, de animal na pista, incêndio, algum tipo de desastre, acidente automobilístico na zona rural. Então, essa inteligência artificial, que nós denominamos de IA, ela já está sendo trabalhada pela Polícia Militar. Em breve a gente terá condições de acoplar esse programa, essa inteligência, também nas câmeras da zona rural. E nós estamos avançando, né? Nós estamos treinando agora os nossos policiais militares que executam serviço de patrulhamento rural para poder operar drones. As nossas equipes, cada uma das equipes de patrulhamento rural terá, além do armamento, dos equipamentos necessários para a equipe policial, terá também um drone à disposição. E um drone moderno, com câmera térmica, presidente, que permite a ele visualizar a movimentação, inclusive no período noturno. Isso aumenta a capacidade de policiamento, a capacidade preventiva das nossas equipes. Então, assim, a gente tem avançado bastante em relação ao uso de tecnologias na segurança rural. A tecnologia tem sido uma grande aliada na prevenção, né, de crimes rurais. Sim, assim, a tecnologia é uma aliada da sociedade, né? É um caminho sem volta. A inteligência artificial está aí para ser utilizada não existe limites para o que se pode conseguir em termos de benefício para a sociedade, para a segurança também, com a utilização da inteligência artificial. E nós não podemos estar fora desse contexto.
Fizemos agora recentemente uma visita até a cidade de São José dos Campos, que é a primeira cidade inteligente do país. Conhecemos novidades lá, em termos de uso de tecnologias. Conseguimos também ver que nós estamos num patamar extremamente favorável de desenvolvimento e uso de tecnologias, e esse é o caminho. A gente não pode ficar longe dele. Vereadores Sérgio do Bom Preço, Zezinho Mendonça e Antônio Augusto Queijinho, vocês também são produtores rurais. Como é que vocês avaliam, né, esse sistema de vídeo monitoramento, essa questão de segurança no campo? Bom dia, Adriana. Bom dia, presidente, vereador Zezinho Mendonça, coronel Fernando, doutor Marcos Tadeu, nosso companheiro e parceiro, produtor rural também, vereador Antônio Augusto Queijinho. Enxergamos, né, com certeza, o avanço da tecnologia, traz mais segurança para o campo, e essas parcerias entre Polícia Militar, produtor rural e sindicato rural, Prefeitura Municipal, com certeza, ela vem agregar e vem somando, né, na segurança do campo, até mesmo porque não existe contingente, né, de números de pessoas para estar fazendo ronda. E por isso, né, existe a tecnologia que acaba que ela ajuda muito na questão de segurança no campo, onde começou pelos distritos e já tem, né, vários conselhos implantando câmeras de monitoramento. Eu tive, né, o prazer de estar indicando emenda parlamentar para o Conselho de Olhos d'Água, onde foi instalado, né, sistema de câmara de monitoramento. Na ocasião, no começo desse ano, teve um assalto a uma propriedade rural. E essas câmaras contribuíram para que fossem identificadas essas pessoas, passaram por ali na região do Olhos d'Água e teve como obter êxito, né, em visualização de placa, qual que foi o destino que foi tomado. Então, com certeza, soma muito, sim, na segurança do campo, a tecnologia que vem, né, cada dia mais crescendo. Vereador Zezinho. Obrigado, Adriana. Então, eu gostaria de aqui está cumprimentando o coronel Fernando, nosso comandante da 9ª região, e realmente não tem como mais ficar sem o uso da tecnologia juntamente com as equipes de segurança. Foi muito bem dito, explicado pelo comandante aqui, que temos o vídeo monitoramento, grande parte da zona rural, ainda faltam algumas, né, comandante, para ser instalado, igual a que eu faço parte do Douradinho ali, Conselho Douradinho, mas já a Polícia Militar já entrou em contato com eles, já para estar olhando os locais, mapeando os locais, já foi feito isso, parece que foi o ano passado, já está bem adiantado já. E também o drone de última geração, os policiais vão dentro até mesmo da mata ali, com visão noturna, né, como diz o comandante aqui, de aquecimento também, eles vão detectar qualquer infrator, qualquer pessoa que está invadindo alguma propriedade, está correndo da polícia também. Antigamente o bandido ele cometia o ato e quando a polícia estava perseguindo, ele adentrava a mata e ficava impossível de achar, né, comandante? Agora com o drone, com essa tecnologia de calor térmico, de visão noturna, é mais fácil de identificar o infrator. Então, a gente fica muito feliz que a tecnologia também, nos meios de segurança, estão sendo operadas, estão sendo instaladas e para dar uma segurança maior para a comunidade. Quem ganha com isso, não só o produtor rural, mas toda a comunidade que faz parte também desse ciclo. E até dentro mesmo da cidade vai chegar um momento, já é, né? Essa tecnologia já é mais avançada ainda dentro da cidade. E a zona rural, por ser um pouco mais extensa, eles estão encurtando a distância através da tecnologia. Então, os parabéns aqui ao comandante, a toda a sua equipe, que a gente sabe que também empenha um trabalho no campo aí, muito gratificante. Diariamente eu encontro com as viaturas da Polícia Rural. Deixo aqui meus cumprimentos e meus parabéns. Muito obrigado. Bom dia, Adriana. Bom dia à mesa. Cumprimento meu colega, o presidente da Câmara, o vereador Zezinho Mendonça. Cumprimento o doutor Marcos Tadeu, chefe do Departamento de Polícia Civil.
o Coronel Fernando, comandante da 9ª Região da Polícia Militar, nosso primeiro vice-presidente, o vereador Sérgio do Bom Preço. Quero parabenizar, Adriana, a TV Câmara, por esse debate, por ter chamado a atenção aqui das autoridades quanto a um tema tão importante e que atualmente encontra-se em voga. É muito importante a gente debater, sim, a questão da segurança no campo. Inclusive, hoje a gente sente falta do nosso presidente do Sindicato Rural, o Tiago Silveira, que foi convidado, mas que por questões particulares em sua fazenda, ele me ligou de manhã e disse que não poderia estar presente. Mas, considerando essa pergunta que você fez, Adriana, e muito bem respondida por todos aqui, eu conheço muito a questão envolvida no campo, né, a questão da segurança no campo. Eu tive a oportunidade de, no ano de 2000 e 2001, ser funcionário do Sindicato Rural, ter trabalhado na construção, Coronel Fernando, da primeira delegacia de junta de furtos e roubos na zona rural, que foi aqui a nossa delegacia, aquela delegacia que está instalada no Camaru. Essa delegacia, ela foi, como eu acabei de falar, a primeira do Brasil, e ela serviu de suporte, de exemplo, para que outros sindicatos rurais, outras prefeituras, buscassem aí copiar o modelo de delegacia. E naquele momento, eu me formava em Direito e trabalhava para o Sindicato Rural, era funcionário do Sindicato Rural, e fui convidado pelo então presidente Paulo Roberto Andrade Cunha, juntamente com a equipe de marketing, que naquele momento quem era o responsável era o Coronel Teotônio do Exército, e nós sentamos em agosto de 2000, salvo engano, e montamos um projeto de forma estratégica a criar a primeira delegacia, e ela serviu de modelo para o resto do Brasil. Passados assim, mais de 20 anos, hoje nós temos um outro momento, né, outras coisas acontecendo. Infelizmente, hoje a gente não consegue mais viver na zona rural, em especial nas comunidades rurais, nos distritos, sem as câmeras de segurança, porque, infelizmente, o número de furtos e roubos na zona rural cresceu assustadoramente nos últimos anos. E estão aqui as autoridades policiais, que não me deixam mentir. Eu participo de vários grupos de WhatsApp nas comunidades rurais, e vira e mexe, infelizmente, a gente tem notícia de trator furtado, de defensivo furtado, de caminhonete furtada e roubada, pessoas que são, infelizmente, amordaçadas na zona rural, aí, nas suas propriedades rurais, tendo tolhido o seu direito, o direito da sua propriedade, e isso fez com que a instalação de câmeras fosse primordial e preponderante para que fosse feita a apreensão, a prisão, melhor dizendo, de criminosos na zona rural, e isso tem sido feito e acompanhado muito bem pelas nossas forças policiais, eu tenho acompanhado também, e a importância de hoje que nós temos dessas câmeras, também elas diz respeito muito à questão envolvida aí as supostas invasões de áreas que nós temos defendido muito nos últimos meses, e eu quero aqui agradecer a participação da Polícia Militar na presença do comandante, porque nós tivemos duas notícias no mês passado de invasões de áreas que aconteceriam, em tese aconteceriam no município, em 2 propriedades rurais, e tão logo eu fiquei sabendo, fui informado, avisado pelos proprietários, eu entrei em contato com a polícia, com o comandante, o prefeito Odelmo também dando todo o suporte para que invasões não acontecessem em Uberlândia, e a Polícia Militar foi fundamental, juntamente com a equipe de segurança que foi contratada pela propriedade, pelos proprietários, e num trabalho conjunto, Poder Público, Polícia Militar, Polícia Civil e empresas privadas de segurança juntamente com a propriedade, nós conseguimos afugentar, pelo menos não deixarmos que acontecesse essas invasões, que a gente sabe que extrariam muito prejuízo para todos, né, comandante? E nós tivemos em reunião também com o comandante lá na 9ª RISP, traçando aí estratégias junto com os proprietários rurais. Isso foi muito importante, graças a Deus as coisas continuam na normalidade, mas nós, comandantes, estamos sempre atentos, né, e nós conversávamos, eu e o comandante, que os nossos telefones, eles não dormem, nós estamos 24 horas atentos a qualquer solicitação da população, sobretudo no tocante aí a questões alusivas às possibilidades de invasão de área, que a gente sabe que existe aí murmúrios, conversas, mas que nós, trabalhando em conjunto, nós não vamos deixar que isso aconteça no município de Uberlândia. Obrigada. Doutor Marcos Tadeu, como é que tem sido esse trabalho, né, da delegacia especializada em ocorrências na zona rural de Uberlândia, né? Qual a competência, como é que tem sido toda essa dinâmica?
Bom dia, senhor presidente. Aqui em cumprimento todos os servidores desta casa, meu ilustre amigo, Coronel Fernando, digníssimo comandante da Polícia Militar aqui da 9ª Região, parceiro, amigo, né? Pois bem, a Polícia Civil, o viés, tem foco no trabalho investigativo. É importantíssimo que toda a ação tenha uma reação em sentido contrário. A terceira lei de Newton, aplicada em prol da própria sociedade e, especificamente, dentro do direito penal, da persecução penal. Se ocorre um crime e aquele crime fica impune, é um alimento, é um incentivo para que novos crimes venham a acontecer. Pois bem, usando a tecnologia, usando todo o conhecimento que os nossos policiais civis dispõem e, principalmente, do ombro a ombro com a Polícia Militar e demais instituições, como, por exemplo, IMA, IEF, Receita Estadual, o próprio PROCON aqui de Uberlândia, nós procuramos fazer um trabalho conjunto. A união faz a força. E dentro deste viés, nós temos tido excelentes êxitos na apuração de ilícitos que ocorrem aqui em nossa região. E vou além. Recentemente, o pessoal nosso da Delegacia Rural conseguiu recuperar aqui em Uberlândia, na zona rural de Uberlândia, várias cabeças de gado que haviam sido furtadas de um produtor rural em Frutal, no Triângulo Mineiro. Ou seja, não praticaram o crime aqui, praticaram em outra região, em outra circunscrição, trouxeram esse gado para cá, mas no nosso monitoramento, nós descobrimos que havia aquele gado, era produto de crime, a famosa figura do abigeato, e com isso nós conseguimos recuperar e conseguimos restituir este gado para o seu proprietário lá em Frutal. Isso é mais um exemplo do quê? Do uso da tecnologia. Se nós estamos falando de tecnologia, nosso pessoal tomou conhecimento do furto lá em Frutal e checando a região aqui, um monitoramento que nós fazemos sempre de forma silenciosa, é aquela máxima, né? Guerra declarada não mata soldado. Então, o nosso trabalho, o trabalho investigativo, é um trabalho discreto, um trabalho sorrateiro, porque o nosso objetivo é apurar o crime que ocorreu. Isso se faz com investigação. E, apurado este crime, nós conseguimos encaminhar ao Poder Judiciário o pedido por prisão preventiva e todos aqueles envolvidos nessa organização criminosa focada no furto de animais bovinos, todos eles foram presos. Inclusive, alguns deles foram presos no estado de Goiás pelos nossos policiais. Delegado, quais os principais delitos registrados na zona rural da região? Especificamente é o furto, artigo 155 do Código Penal. E, infelizmente, meus caros, por uma questão legal, está no Código Penal, o crime e a pena vai de 1 a 4 anos, dificilmente aquela pessoa envolvida com a prática de furtos, ela fica presa. A maior parte dessas pessoas que são presas, elas saem na audiência de custódia. Isso é um absurdo, é o famoso enxugar gelo por parte das forças policiais. Nós estamos aqui numa casa legislativa e eu peço aos senhores vereadores, ao senhor presidente, que intercedam junto aos seus colegas do Legislativo Federal para que seja revista essas disposições do Código de Processo Penal, a fim de que nós possamos, com a legalidade, que é o nosso instrumento de trabalho, dar uma melhor resposta, não só à população da zona rural, mas a todo brasileiro em si, porque essa audiência de custódia é um favor que se faz à bandidagem, é um desfavor à pessoa trabalhadora, à pessoa decente. Dificilmente uma pessoa envolvida em crimes contra o patrimônio sem o uso de violência ou grave ameaça, ela fica presa. Aqui em Uberlândia, especificamente, nós temos um caso de um camarada envolvido com furto de cargas, que desde 2003 ele é preso. Ele é preso e sai, ele é preso e sai. Isso é enxugar gelo? Sim, mas continuamos a lutar o bom combate. Isso não significa que iremos cruzar os nossos braços. A luta está aí para ser lutada. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já com mais um Câmara Debate. Juntos transformamos o mundo inteiro. Na Câmara, a cidadania está em ação, trabalhando e promovendo o bem comum. E você também participa nas reuniões e nas redes, comentando e compartilhando. A Câmara tem um pouco do Antônio, agricultor, do seu vereador. E todos juntos construímos Uberlândia, que é um pouco de cada um de nós. Câmara Municipal de Uberlândia.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Fique sabendo. Ao lavar louças, não deixe a torneira aberta o tempo todo. Primeiro passe a esponja e ensaboe. Depois enxague tudo de uma só vez. Estamos de volta com o Câmara Debate, que hoje discute a segurança no campo. O vereador Antônio Augusto Queijinho falou anteriormente sobre a questão de invasão de áreas do nosso município. Queria saber como é que as polícias têm trabalhado, né, essa questão de invasões na nossa região. Adriana, eu, até pegando um gancho no que foi falado pelo Dr. Marcos Tadeu, essa importância realmente se mudar a legislação federal. E nós, doutor Marcos, tanto eu como o senhor, tem certeza, quando a gente era estudante, e o estudante ele começa a entender um pouco do mundo jurídico, e a gente via naquela época, quando a gente sentava nos bancos escolares, que as coisas precisavam mudar, as leis precisavam mudar, porque infelizmente elas são muito brandas. A polícia prende e o judiciário solta. Isso é muito triste. Não é culpa do judiciário também, são culpa das leis. As leis que realmente deixam brechas e deixam aí possibilidade para que excelentes advogados possam fazer o trabalho deles e, infelizmente, colocar pessoas de periculosidade altíssima na rua, deixando aí toda a sociedade aí desprotegida, e a gente fica muito preocupado com isso. Então, o que o Dr. Marcos Tadeu falou é muito importante. Realmente a gente ir até as autoridades estaduais, federais, para que nós possamos buscar mudanças nas leis e para que com essas mudanças a gente tenha mais segurança jurídica de uma maneira em geral. Isso é muito importante, doutor Marcos. O senhor está de parabéns. Eu acredito que não apenas os vereadores, mas como os senhores também, que são das forças de segurança, que vivenciam o dia a dia esse problema, né? Muito mais do que nós. Nós temos que se unir forças e levarmos isso aos nossos legisladores estaduais e federais, para que nós possamos ter mudanças efetivas. Agora, voltando ao assunto, Adriana, a sua pergunta, com relação a essas invasões, graças a Deus, nós estamos tendo um apoio efetivo das forças policiais, e muitas vezes nós estamos tendo apenas e tão somente murmúrios. Nós estamos tendo informações de que vão acontecer invasões, mas nós estamos antevendo, nós estamos precavendo, antecipando o problema. E isso tem sido a solução para todos os produtores rurais que, de antemão, aí, estão sofrendo esbulho possessório nas suas propriedades. Há poucos meses atrás, aqui no Prata, nós tivemos uma invasão efetiva, e a Polícia Militar de lá foi ativamente acionada, e de uma vez, rapidamente, conseguiu retirar aquelas pessoas. E eu faço minhas as palavras do Coronel Fernando, que desde sempre, em suas orientações aos produtores, ele fala com muita propriedade, muita clareza, que quando se há uma tentativa de invasão, quando as pessoas falam que vão invadir, e até o momento de que há uma invasão iniciando, imediatamente a Polícia Militar tem que ser acionada, para que ela faça a imediata e efetiva retirada dessas pessoas. Ou seja, não deixar que os invasores
montem acampamento, montem barracas. Antes disso acontecer, as pessoas têm que ficar atentas, os produtores têm que ficar atentos e se unir, um conversar com o outro. Qualquer tipo de movimentação estranha deve ser comunicada à Polícia Militar, porque se tiver na iminência de acontecer essas invasões, a polícia vai ter todo o aparato e toda a condição de proibir, de bloquear essa entrada. E desde que essas pessoas também comecem a entrar nas propriedades, a polícia, desde que acionada, ela tem condição e ferramenta humana, material humano, e para que seja feita essa retirada de forma imediata. Então é isso, a gente quer continuar contando. Isso aí é uma tarefa árdua que nós, produtores, nós, poder público, as forças policiais, todas em conjunto, trabalhando em conjunto, nós temos que deixar isso bem claro, divulgar essas informações, o produtor deve ficar atento e sempre comunicar ao 190 o Copom, que tem recebido essas ligações, esses chamados, e tem imediatamente colocado a polícia à disposição de todos. Isso tem sido um viés muito positivo para que esse tipo de ação, esse tipo de delito não aconteça no nosso município. Coronel Fernando, como é que você tem trabalhado nesse sentido? Eu gostaria de dizer aqui que a Polícia Militar está acompanhando de perto esse cenário, né? E gostaríamos de tranquilizar a população que a Polícia Militar ela não vai deixar de cumprir o seu papel. E, em particular, em relação às invasões de terra, temos feito também acompanhamento com a inteligência. Sabemos da inquietude que essas informações têm trazido aí para o produtor rural, mas, conforme eu disse, havendo a prática de crime, a Polícia Militar vai atuar, né? E o direcionamento do comando da corporação e do governador do estado é de que nós não permitiremos invasão de terra. E assim tem sido feito, né? O que é importante, isso foi dito aqui pelo vereador Queijinho, é que o proprietário de terra, a vítima da invasão do esbulho possessório, que ela comunique o mais rápido possível com a Polícia Militar, para que a gente tenha condições, de fato, de atuar em flagrante delito, né? E assim sendo, a Polícia Militar vai fazer o que a lei determina, né? Retirar as pessoas, efetuar as prisões necessárias. Comandante, com relação ao policiamento ostensivo na zona rural, como é que é feito esse policiamento? Existe algum reforço aos finais de semana, no período noturno? Bom, o emprego da Polícia Militar é feito com base em análise criminal, né? Nós não temos condições de estar em todos os locais ao mesmo tempo. As demandas são crescentes e nem sempre os recursos são suficientes para que a gente possa atender com integralidade. E o que a Polícia Militar precisa fazer diante desse cenário? Utilizar tecnologias, conforme eu disse aqui, e trabalhar com inteligência, colocar a Polícia Militar no local e no horário adequado para reduzir criminalidade. E dessa forma a gente tem feito. Então, os nossos comandantes que têm responsabilidade territorial, diária, eles fazem, junto com as suas sessões de planejamento, uma análise de como a criminalidade tem ocorrido, tanto no perímetro urbano, quanto no perímetro rural, na zona rural. E assim direcionam os nossos esforços, né? Logicamente que nós temos operações que suplementam, né, vão além desse emprego ordinário. Na zona rural, nós temos feito uma grande operação de saturação, uma operação conjunta, onde nós reunimos as patrulhas rurais das nossas unidades, inclusive de Araguari, e saturamos uma determinada região. A gente tem feito isso de forma estratégica, né, até para fazer a criminalidade recuar, né? Mas temos estudado, de fato, como a criminalidade tem se manifestado e direcionamos os recursos conforme a necessidade para que a gente consiga reduzir criminalidade. Gostaria de aproveitar esse momento também para dizer que as nossas equipes de patrulhamento rural, elas montam na nossa zona rural, nas suas áreas ou subáreas de atuação, o que nós chamamos de redes de proteção preventiva. Assim como nós temos as redes de vizinhos
protegidos, as redes de vizinhos protegidos na cidade, nós também temos redes na zona rural. Então é importante que as pessoas participem dessas redes, participem das reuniões, né, que são feitas e provocadas pela Polícia Militar, até para que vocês possam passar para os nossos militares as demandas, as necessidades, a avaliação, né, o feedback de como está sendo o resultado do emprego ali da Polícia Militar. Então, isso é muito importante. E nós também estamos à disposição, eu, comandante da região, os nossos comandantes de batalhão, estamos à disposição para nos reunir com a comunidade rural, nos povoados, aqui na nossa sede aqui da 9ª RISP, para discutir as questões e buscar melhorar aquilo que eventualmente possa estar sendo feito de forma deficiente. Vereador Sérgio do Bom Preço, como o comandante falou, é importante que os produtores e funcionários das propriedades rurais contribuam, né, com esse trabalho de repressão aos crimes na zona rural, juntamente com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Com certeza, nós produtores rurais temos aí uma boa comunicação através de monitoramento, através de contato, divulgando o grupo de WhatsApp, tanto informando aí qualquer que seja movimento estranho na sua propriedade, e é o meio mais seguro, né? Com certeza é o mais eficiente também. Notou algo diferente, comunica o vizinho, manda no grupo, né, dos proprietários de zona rural das regiões, e tem tido resultado. Recentemente tivemos casos de furtos na região da Tenda dos Morenos, e foi divulgado em grupo, logo a pessoa foi, né, identificada e foi feita a apreensão da pessoa. Com certeza, esses pequenos furtos são difíceis, porque a pessoa, às vezes, rouba alguns objetos, e aqueles objetos são danificados, são vendidos, acaba que dificulta a devolução. Mas, normalmente, a apreensão ela acontece, até mesmo porque, através de imagem, é possível identificar, e hoje o que mais está funcionando é os grupos de WhatsApp, que realmente a notícia corre muito rápido. Então, querendo ou não, as forças de segurança têm essa informação com mais precisão, e tendo imagem, né, contra a prova não há, como é que fala? Não há como resistir que não é pessoa. Realmente, quando tem imagem das câmeras de segurança que é divulgado, não tem como o meliante fugir, né, da sua responsabilidade. Eu tenho um dado interessante aqui que diz o seguinte: de acordo com o levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2021, Minas Gerais foi considerado o estado mais seguro do país. Isso, com certeza, presidente Zezinho, é fruto do trabalho conjunto, né, entre os produtores, polícias e poder público. Correto. Um levantamento ele tinha visto. Nós temos que agradecer muito aí também as secretarias estaduais, né? Está aqui o nosso delegado, está o nosso comandante, que também eles dão apoio a eles, para eles estarem desenvolvendo o trabalho. Mas também temos que ver aí a importância que é o nosso povo, o nosso produtor rural, as pessoas que moram no campo, antenadas com as situações, diuturnamente. Você está passando na estrada, você vê que aquela pessoa ali não é uma pessoa do ambiente ali, do local, não é um vizinho, não é nada, é suspeito, tem que acionar a polícia sim, porque nós sabemos que a segurança, ela é primordial. E não é à toa que temos esses dados aí. Por quê? Porque tanto o produtor, ele é vigilante, tanto a Polícia Militar, ela também nos ajuda a guardar essa segurança, dando as condições para que o produtor também entre em contato, porque os conselhos hoje são integrados com a polícia, tem uma proximidade muito próxima, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, que hoje aproximou muito a população. E isso, para nós, é de extrema importância, porque nós vemos que o produtor sente protegido quando a Polícia Militar está perto, quando a Polícia Militar está atuando ali, até mesmo a Polícia Civil, ali dando combate ali dos furtos. Hoje o produtor sabe que pode contar com a delegacia, aonde o produtor, ele sabe que tem resultado, graças a Deus tem muitos resultados, né, Dr. Marcos Tadeu? Nós temos muitos resultados. Diariamente nós temos aqui policiais sendo homenageados com ações
efetivas, ações que realmente eles mostram o porquê que estão nesse local. Eles estão ali não é pelo seu salário, sim pelo amor ao trabalho. Isso é muito importante. Nós temos uma polícia militar muito dedicada, uma polícia civil também muito aplicada. Então, a gente fica muito satisfeito. O produtor rural também muito determinado nas ações, juntamente. O que é? Aproximação com as polícias, estando ali, dando aquele feedback. A partir do momento que a polícia ocupa o espaço, o bandido vai embora. Então, isso é importante. Chama prevenção, né, comandante? Porque a partir do momento que nós chamamos o policial para dentro da nossa propriedade, nós sabemos que ali o bandido vai vir e vai falar, ali eu não vou chegar, ali tem a proteção da Polícia Militar. Realmente é isso. Não é para um só, não. É para todos. É para todos os produtores. Tem que chegar mais próximo, tem que chamar o policial para as reuniões de conselho, temos que ter essa integralidade. Já temos aqui nos nossos estados, nosso estado de Minas Gerais, nossa cidade de Uberlândia, ela é muito afetiva nisso, e eu agradeço esse apoio, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, que dá tanto para o produtor rural, e também não podemos deixar de falar, né, que nós temos aqui também um trabalho muito bom dentro da cidade de Uberlândia, que é com a comunidade, juntamente com os policiais. Então, todos saem ganhando nessa aproximação. Doutor Marcos Tadeu, atualmente são quantas delegacias rurais na área do 9º Departamento de Polícia Civil? Aqui na área do 9º Departamento, nós temos exclusivamente a delegacia aqui de Uberlândia, que funciona anexo ao Sindicato Rural, e aqui fica o meu agradecimento ao Sindicato Rural por todo o apoio, toda a estrutura que nos propiciam, nos dão as ferramentas necessárias que possamos desempenhar o nosso mistério, as nossas atividades. E a abrangência dela, ela envolve todo o 9º Departamento. Mas isso não significa que nós estamos presos, entre aspas, aqui, que nós estamos adstritos aqui. Exemplo disso foi o exemplo que eu acabei de citar, do gado que foi objeto de furto em Frutal e recuperado aqui. E também diversos outros ilícitos que começam aqui ou que têm ramificações em outras localidades, principalmente no estado de Goiás, nós vamos atrás. Nós conseguimos, juntamente com o apoio de outras instituições, principalmente do estado de Goiás, São Paulo, Mato Grosso, buscarmos os contraventores que sonham em praticar crimes aqui e ficarem impunes. A nossa função é buscar esses criminosos. O nosso Câmara Debate está chegando ao fim. Eu passo agora a palavra aos nossos convidados para as considerações finais. Muito obrigado, Adriana. É muito importante estar debatendo, trocando essas experiências, juntamente com as forças de segurança do nosso município, e as parcerias que são firmadas entre parlamentar, município, conselho. O município tem dado aí um suporte muito grande na questão dos conselhos rurais, e acredito eu que nós, parlamentar, e o presidente Zezinho, vereador Antônio Augusto Queijinho, também temos que estar mais presente junto aos conselhos, até mesmo porque somos produtor rural e precisamos dar um suporte melhor a esses conselhos da nossa região, tendo em vista que sabemos que tudo é muito difícil, o município sozinho dá conta de estar dando aí o suporte necessário, a Polícia Militar também, juntamente com a Polícia Civil, que tem um trabalho extensivo no meio do rural, no agronegócio, e com esse crescimento do agronegócio, acabou que despertou essas pessoas mal intencionadas a migrarem os seus crimes para a zona rural. Então, com certeza, nós parlamentares temos o direito, o dever de estar dando um suporte aos conselhos, na questão, às vezes, de investimento na área da segurança, por câmara de monitoramento. Sabemos que até essa parceria do município, Sindicato Rural e Polícia Militar, conseguir estruturar o nosso município, isso vai demorar, vai levar um longo tempo, e nós, parlamentares, com as nossas emendas impositivas, podemos fazer isso. Viu, presidente? Presidente Zezinho, vereador Queijinho, nós podemos estar indicando emenda parlamentar para poder estar montando essas câmaras de monitoramento nas questões das vias mais necessárias dos conselhos, aonde tem um acesso de mais pessoas, para estar oferecendo segurança para quem? Para o homem do campo. Então, é muito importante que essas intervenções do poder público sejam feitas,
mas nós parlamentares também temos uma parcela e podemos estar ajudando nessa questão. Coronel Fernando. Queria agradecer aqui também pelo convite, estar participando desse debate e também trazer, né, numa próxima oportunidade, trazer mais pessoas, inclusive dos conselhos, né, que realmente é quem vive ali no dia a dia. Quando acontece qualquer ato, né, em propriedade rural, um dos primeiros a ser procurados são os presidentes de conselho, para saber qual que seria aí a medida, a principal medida a ser tomada. Muito Obrigada. Eu gostaria também de agradecer o convite para poder participar desse importante debate aqui. Essa condição de Estado mais seguro do país nos impõe uma grande responsabilidade de continuar trabalhando para que as pessoas se sintam seguras e para que os índices de criminalidade e violência continuem baixando. E a gente só consegue fazer isso com integração, né? E graças a Deus, conforme eu disse, também reforçado aqui pelo Dr. Marcos Tadeu, a gente tem, nós moramos em uma região muito privilegiada. As autoridades conversam, sentam, discutem os problemas, buscam soluções conjuntas e trabalham ombro a ombro, né? Então, isso é muito importante e eu acho que é a melhor estratégia a ser adotada. Então, gostaria mais uma vez de agradecer e colocar a Polícia Militar à disposição das autoridades, da população, para que a gente possa discutir e buscar solução para todos os problemas que afligem a nossa sociedade. Dr. Marcos Tadeu, suas considerações finais? Muito obrigado pela oportunidade. Ontem, inclusive, conversava com o nosso vice-prefeito e a conversa era no seguinte sentido, que Uberlândia, pelo tamanho, pela importância que ela tem, e principalmente pela posição geográfica, nós temos índices de criminalidade muito abaixo de cidades muito menores que a nossa. E isso se deve ao quê? A um somatório de esforços, não só das forças de segurança, com o poder público, e aqui faço o meu agradecimento, meu formal agradecimento à Câmara de Vereadores. Nosso objetivo é um só, é garantirmos a segurança da população do Triângulo Mineiro e, com isso, trazermos mais investimentos para a nossa região. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer também o convite a participar desse importante debate, Adriano, cumprimentar a todos da mesa, mais uma vez parabenizar o trabalho das forças policiais e dizer que o Sindicato Rural, que hoje, infelizmente, o nosso presidente, o Tiago, não pôde comparecer por questões particulares, mas o Sindicato Rural é um aliado do produtor rural quanto à segurança no campo já por vários anos, né? Tanto que eu citei aqui a criação da delegacia, a primeira delegacia de junta de furtos e roubos na zona rural no ano de 2000, e eu tive o prazer de participar dessa construção. Então, desde lá dos presidentes, do Paulo Roberto, o seu Paulo Ferola por 2 vezes, o Tiago Fonseca 2 vezes, o Gustavo Galassi e agora o atual presidente Tiago Silveira, a preocupação do Sindicato Rural sempre foi em levar ao homem do campo a segurança necessária para que ele possa produzir e, ao mesmo tempo, residir com tranquilidade na zona rural. Então, quero aqui dizer, fazendo aqui, né, o papel, que eu também sou associado ao Sindicato Rural, sou produtor rural, a gente sabe a nossa luta, Zezinho, Sérgio, nós sabemos a luta que o produtor rural tem a cada dia, não é fácil produzir, não é fácil trabalhar na zona rural, produzir e ao mesmo tempo nós termos que aí pagar aí com altas despesas que nós temos para as nossas produções, impostos, tributos, e mesmo assim nós estamos lá, sol, chuva, frio, produzindo. Então, o produtor rural ele tem que ser agraciado, parabenizado todos os dias, porque somos nós aí que alavancamos a nossa economia, a economia dos nossos municípios, colocamos alimentos na mesa de todos, e o Sindicato Rural tem feito esse papel brilhante através do nosso presidente, como eu disse, dos presidentes anteriores. Hoje, nós temos aí um apoio total da diretoria do Sindicato Rural, do presidente da diretoria, com relação a essas invasões que estão sendo noticiadas. Então, agradecer o apoio do Sindicato Rural, agradecer os colegas aqui, o Zezinho, o Sérgio, pela participação em conjunto. E nós três sempre conversando aqui sobre questões ligadas ao agronegócio, que são muito importantes para nós, para o nosso município. E, mais uma vez, cumprimentar e agradecer o apoio de sempre
que nós temos. Eu, efetivamente, sempre tive o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, e a gente, enquanto cidadão, enquanto vereador, enquanto produtor rural, enquanto advogado, nós queremos contar sempre com esse apoio, que é bom, né? É benefício para toda a cidade, não apenas na zona urbana, como o Zezinho falou, mas também na zona rural. E nós trabalhamos em conjunto, a gente vai trazer e continuar trazendo a tranquilidade necessária para toda a cidade de Uberlândia. Muito obrigado. Presidente Zezinho. Obrigado. Antes de mais nada, gostaria de fazer um desabafo aqui pelo reconhecimento que nós temos aí aos produtores rurais. Coronel Fernando, Dr. Marcos Tadeu, eu mais o Serginho, nós acompanhamos ali. Eu, particularmente, eu fiz SEASA, quase 30 anos ali, direto ali. O Serginho, quase a mesma coisa. A gente conhece o pessoal ali, os produtores da nossa região, da região de Patrocínio, toda a região nossa, aqui, região do Prata, região de Monte Alegre. Então, a gente conhece de Uberlândia, né? Praticamente todos, né, Serginho? Você não conhece de nome, mas pelo menos a gente vê eles, vê a luta, vê a correria, vê ali as mulheres, o marido descarregando, a mulher recebendo, o marido entregando, a mulher anotando, e os filhos ajudando a carregar. Então, a luta do produtor, ela é digna. Ele luta pelo sustento, não só da família dele, mas para chegar na tua casa, para chegar na tua merenda, para chegar aonde muitos que estão dentro de escritórios, dentro de gabinetes, e falando mal do agro. Eu acho que o agro ele tem que ser mais respeitado, ele tem que ser mais valorizado. Nesse momento, nós estamos passando uma turbulência muito grande no agro, aonde fala que o agro é de tudo, até fascistas já falaram, mas eu sei, o Queijinho sabe, o Serginho sabe, a importância que é o agro na vida das pessoas. Se tirar o agro, vai comer o quê? Nem cachaça os camaradas vão tomar. Por quê? Porque a cachaça vem do agro também, da cana. Então, pensa antes de falar. Quero deixar aqui, esse é um desabafo, porque a gente fica sentido de ver lideranças falando mal de algo que não dá para falar. A gente tem que estender a mão. A gente tem que agradecer. Muito obrigado a vocês desculpem pelo desabafo, mas era necessário e importante, porque nós temos aí pessoas honradas no nosso meio aí do agronegócio, nos nossos produtores rurais, que eles têm que ser respeitados, têm que ser valorizados cada vez mais. Agradeço o empenho do Coronel Fernando, o empenho do nosso comandante do departamento, Marcos Tadeu, em defender toda a cidade, e toda a região, não só uma parte, mas eles estão em todos os locais. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sérgio Bom Preço, obrigado, vereador Queijinho, e obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, Adriana, e a todos. Obrigada, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, agradeço também a todas as pessoas que nos acompanham aqui pela TV Câmara, e até uma próxima edição do Câmara Debate.